Bom dia, povo abençoado de Jesus, que os filisteus agora vão travar guerra com o povo de Israel. E o povo pede para que a arca da aliança, a presença de Deus, esteja no meio deles. E para isso os dois filhos de Eli, promíscuos, cheios de imoralidade, que estavam possuindo mulheres e ladrões, vão carregar a arca. A arca é a presença de Deus. E esses dois sacerdotes promíscuos estão carregando a arca de qualquer jeito, ou seja, com a vida toda detonada. Não adianta achar que a presença de Deus, aquele objeto, ia trazer a vitória somente se estivesse sendo carregado por pessoas santas. Isso é um alerta para nós, porque um guia cego, ele leva as ovelhas para o abismo. Um pastor que carrega a sua congregação e ele tem uma vida detonada, tria de avareza, toda a igreja vai penar na derrota. Levaram a arca do Senhor, o testemunho da aliança que ele tinha com aquele povo foi levado embora. E aí a gente vê que se Deus não estiver no nosso meio, não adianta orar, jejuar o dia inteiro. A liderança, no caso aí, os dois, como não mudaram de vida, Deus matou os dois. E hoje Deus tem uma outra maneira de matar, é vivo. Ele vai embora da pessoa. E aquela pessoa que era para ser luz vira trevas, que era para ser bênção vira maldição. Jesus falou que se o inimigo, voltando, vendo a casa varrida e ornamentada, ele volta e traz 7 piores do que aqueles que saíram com ele, e aquele estado daquela casa fica 7 vezes pior. Deus busca santidade. Deus busca pessoas que o busquem de todo o coração, de toda a sua alma. O povo de Deus nunca foi maioria, nunca. E nós que perseveramos em seguir o Senhor, não somos maioria. Mas essas minorias fazem a diferença na terra. Deus não precisa de muita gente, nós estudamos Gideão para dar a vitória. O que nós precisamos é dele. Ele não precisa de nós. Esses dois sacerdotes estavam com a vida toda avacalhada, carregando a arca de Deus, e em vez de vitória, derrota. Os filisteus vão tomar a arca e vão botar na terra dele. E ali Deus vai ferir eles com hemorroidas. Vai infestar o arraial dos filisteus de rato e de hemorroida. E eles vão ficar trocando lá de cidade em cidade. Cada lugar que a arca ia, maldição comia em cima. A Bíblia diz que aquele que te abençoar será abençoado, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Começa a ter grande enfermidade, grande destruição no meio dos filisteus. E os filisteus entram em pânico para saber o que a gente faz agora. Tem a instrução dos feiticeiros para colocar a arca de Deus numa carroça com vacas que tenham a cria, e aquelas vacas, se elas tomassem o rumo da casa de Israel, foi porque quem trouxe isso foi o Deus de Israel. Se não, não era. E as vacas vão tomar o caminho rumo ao povo de Israel. Deus, ele sempre quer voltar para o meio do seu povo. Deus quer caminhar no nosso meio. Você tem dentro de você uma aliança. Deus mora em você. Circuncidou o seu coração e o sangue de Jesus foi derramado. Você não pode carregar de qualquer maneira a presença de Deus. Não entre em guerra. Se você está com a vida detonada, você vai perder. Você vai ser derrotado. Não confie em pessoas, mas confie naquilo que está escrito na palavra, porque ela é a sua regra de fé. A Bíblia também relata agora que a profecia se cumpriu. Deus matou os dois filhos de Eli, e Eli, quando soube da notícia, caiu, quebrou o pescoço e morreu. O sumo sacerdote, os seus 2 filhos mortos. E a mulher de Finéias, um deles, ela vai dar à luz e vai colocar o nome do menino de Icabod, que significa foi-se a glória de Israel. Então a arca ela vai voltar, e o povo da cidade, eles vão olhar para a arca, abrir a arca, e vão morrer um monte. Eles vão levar a arca de volta para Siló. Não adiantava Samuel cheio do Espírito, ele não foi na guerra. Quem foi os filhos do sacerdote com a arca. E a derrota foi certa. Sem santidade. Leia Romanos capítulo 8, fala que aqueles que estão na carne são inimigos. Você já pensou um crente que anda na carne? É inimigo de Deus. Aí tinha 2 guias cegos. Idolatria não é só adorar a imagem. A avareza
é idolatria. Líderes que só pensam em dinheiro, só glorificam pessoas ricas, só dão glória para quem tem muito dinheiro. Você seja guiado pelo supremo pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo. Um homem de Deus, ele ama pessoas e não coisas. Um homem de Deus se importa com gente. Um homem de Deus, ele dá o maior fruto, que é o amor. E amor é atitude. Amor é corrigir, é repreender. É te ensinar com toda longanimidade e doutrina. Leia 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Porque hoje não estão suportando a sã doutrina. Que Deus te abençoe, te proteja, você e sua família, te dê discernimento. Seja um apaixonado por Jesus e pela palavra de Deus, que tem poder para te edificar e te dar herança entre aqueles que são santificados. Fica na paz, em nome de Jesus, tudo de bom.